Aqui nessa atividade 1, há muitas bactérias úteis para a humanidade. Alimentação, medicina, indústria farmacêutica, etc. Indique qual é a utilização das seguintes bactérias. Aí aqui, através do experimento do iogurte, vocês podem pesquisar através de livros de biologia ou então na internet. Qual é a utilização dessas bactérias? No item A vai falar do lactobacillus, né? Item B, o streptococcus. Aí o C, acetobacter, e o D, escherichia. Lembrando que a escherichia a gente já falou aqui nas explicações, até tem a escherichia coli, que ela foi e é, né, utilizada para sintetizar o hormônio da insulina, que é um produto utilizado pelas pessoas diabéticas, pessoas que não conseguem mais fabricar a insulina. É utilizado através da bactéria Escherichia coli para sintetizar a substância. No caso aqui, a substância é o hormônio, que é que vai fabricar a insulina. Já na segunda questão, qual é a importância da ingestão de lactobacillus para o organismo, uma vez que ele já existe no intestino? Né? Porque no intestino humano já possui aquela flora intestinal que são lactobacilos. Mas qual é a importância da gente ingerir, se alimentar de mais lactobacillus, no caso é presente no iogurte, um exemplo, né? Um dos alimentos que é presente. E a terceira questão, vocês vão tentar pesquisar para responder, quais são os benefícios do lactobacillus para as pessoas? Para que serve nós se alimentarmos de iogurte, de fibras, né? Desses organismos que têm lactobacillus, essas bactérias, esses fungos, benéficos à saúde, lógico. Já que outra técnica que a gente pode citar na engenharia genética é o controle de doença por meio de vacinas. É uma técnica feita na biotecnologia para a prevenção de doenças. O que é que temos aqui? Falando que desde a primeira vacina contra a varíola, que ela foi criada pelo médico inglês Edward Jenner, lá em 1749 até 1823, em 1796, as técnicas de obtenção de vacina progrediram muito. Hoje, muitas delas são feitas utilizando trechos do próprio DNA de vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Ou seja, é extraído do causador da doença, né? No caso, se for um vírus, a vacina é criada a partir de uma parte lá do DNA, em que esse DNA vai ser modificado. Nessa modificação, ele vai ser, como se fosse assim, tratado para ser injetado através de vacina, que é os vírus mortos, né? Para assim haja uma prevenção, não uma cura, que não é um medicamento, mas uma prevenção de pegar determinadas doenças. Esse DNA é incorporado em bactérias e lá ele passa a produzir trechos desse DNA. Como são apenas partes de DNA, não há perigo de ter produtos que causem algum mal. É somente algumas partes. Esses produtos, que são proteínas não virulentas, não têm efeito nenhum causador de doença, são usados para fabricar as vacinas. Um dos locais em que é usado é lá no Instituto Butantan, em São Paulo, aqui no Brasil, e é responsável por 51% das vacinas e 56% do soro para uso profilático e curativo do país. Controle biológico. Outro processo utilizado na engenharia genética. O controle biológico trata-se de um processo natural de controle de populações de pragas por meio de seus inimigos naturais. Aqui é mais usado na agricultura também. Pragas que querem matar plantações, né? Eles fazem um controle biológico para evitar os desgastes na produção. E como é que é feito isso? São utilizados no controle biológico seres vivos como bactérias
insetos predadores e parasitoides. Aí, nesse exemplo do controle biológico, por exemplo, da broca da cana-de-açúcar, que é um inseto predador, a Diatrea saccharis. Esse predador, esse parasita, ele se alimenta de cana-de-açúcar. Então, o que se utiliza? Os produtores, os agricultores vão utilizar de vespa, Cortesia flavir, essa espécie, né? Vai parasitar essas lagartas dessa praga, impedindo o seu desenvolvimento. Ou seja, vai usar um inseto parasita, colocar ele nessa plantação para haver um controle natural, um controle biológico, já que esses insetos se alimentam das vespas que está prejudicando a plantação. E esses parasitas vai o quê? Vai ser impedido de se desenvolver. Outra forma de controle biológico que a gente pode citar é feita liberando machos estéreis de uma praga, de modo que este, ao tentar se reproduzir, não produzirão descendente, diminuindo assim sua população. Atualmente, a praga agrícola, lagarta do cartucho, que come o milho e suas folhas, tem sido controlada com o uso de bioinseticida, feito de um vírus que ataca a lagarta. Ou seja, é feito um inseticida através de vírus e ele é injetado na lagarta, de forma modificada em laboratório, né? O vírus foi modificado geneticamente para quê? Com a função de matar a lagarta rapidamente, a lagarta que está prejudicando a plantação. Essa modificação consistiu em introduzir no vírus genes de aranhas e escorpiões que produzem um veneno letal para a lagarta. E aí vai sendo feito o controle biológico, em que, através de outros animais, pode ajudar no combate a pragas que está eliminando plantações. Isso é uma técnica também usada na engenharia genética. Promessas da biotecnologia e questões polêmicas. Há muitos estudos de várias promessas, de várias curas, vários tratamentos que estão sendo pesquisados de forma sem parar, né? De forma assim, cada vez mais desenvolvida. Mas, diante desses estudos, há muitas questões polêmicas, questões éticas em jogo. A biotecnologia, como a gente pôde ver, envolve não apenas questões de saúde, mas também questões éticas, questões econômicas, questões morais e questões políticas. Esse avanço tecnológico fez crescer os olhos de muitas pessoas, principalmente a nível de economia. Ela oferece boas oportunidades no mercado de trabalho, Tem sido uma das ocupações econômicas que mais cresceram nos últimos anos. Apesar de centros de pesquisa de biotecnologia, como é o caso da Embrapa, que a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e de sua rica biodiversidade, o Brasil, aqui no nosso país, ainda depende de pesquisa feita no exterior. Nós somos ainda dependentes de forma exterior de pesquisa lá de fora. Isso tem um motivo, por quê? Porque não há verbas suficiente investimento nos cientistas aqui do Brasil. Eles ainda precisam de técnicas de fora, compradas de técnicas de fora, algo que às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, cientistas daqui poderiam também fazer. Assim, o incentivo ao uso racional de recursos naturais, aliados à biotecnologia, pode trazer independência tecnológica ao Brasil. E com isso, mais crescimento na área científica e econômica. Mas para isso requer investimento, né? Além dessas questões econômicas, a pesquisa e o uso da biotecnologia levam que a gente a refletir, a reflexão sobre as questões morais e éticas que dizem respeito principalmente à manipulação do genoma humano.
essas técnicas revolucionárias de modificar o organismo humano. Diante da possibilidade de fazer clones de seres humanos, que não é permitido ainda, e de usar as células troncos de embriões para a formação de tecido, muitas pessoas classificam essas técnicas como antiéticas e imorais, o que vem causando muitas discussões e controvérsias. Atualmente, o que é que ocorre? Várias pesquisas com células troncos estão buscando desenvolver células tronco pluripotente induzida. E o que seria isso, células tronco pluripotente induzida? Trata-se de células troncos que podem se tornar diferentes tipos de célula. De uma célula tronco pode originar outro tipo de célula. Por isso o nome pluripotente, que são vários tipos. E que são originados de células adultas e não embrionárias, diminuindo dessa forma os problemas éticos. E a questão era o quê? Problemas mais religiosos e éticos, morais, de achar absurdo retirar células tronco de fetos humanos, recém-nascidos em embriões, para o tratamento genético. Não era permitido, a questão ética era barrado, né? São várias controvérsias a respeito disso. Ainda não há terapias com células tronco testadas e aplicadas em seres humanos para doenças como, por exemplo, diabetes, leucemia, mal de Parkinson, glaucoma. Isso tudo por quê? Porque ainda há várias barreiras que fazem parar os estudos, mas que já estão sendo estudados, mas não pode ser feita a terapia na prática, né? Por causa de questões morais e éticas. O Conselho Ético de Medicina, por exemplo, é barrado na hora se eles forem dar continuidade a esses estudos, por questões várias polêmicas que estão nesse processo burocrático. No entanto, espera-se o quê? Que em um futuro não distante, essas terapias sejam disponíveis. No caso aqui, explicando a célula tronco. A célula tronco, elas são células do organismo que podem se diferenciar em outros tipos de célula. Por exemplo, quando o embrião está se desenvolvendo, as células iniciais ainda não estão diferenciadas. E aí sim pode ser coletada para os estudos, para a terapia gênica, entendeu? Isto ainda não tem uma função definida. As células nesse estágio, células embrionárias, são consideradas células tronco. São as células tipo originais, que não foram desenvolvidas ainda e que podem ser modificadas em laboratório. Então, nessa técnica, pode pegar células tronco pluripotente, que vai pegar o embrião, e nesse embrião tem o blastócito, que contém 100 mil a 200 mil células. Nessa massa celular interna, tem os diferentes fatores de desenvolvimento que são adicionados. No caso, pode ser utilizado na medula óssea, nas hemácias, células nervosas no músculo. E essas células pluripotentes embrionárias vai ser cultivada por volta de 4 dias. Mas essa técnica, há toda uma polêmica em volta dela, né? Tanto questões éticas como morais. Para a gente saber mais aqui um pouco da gripe espanhola, essa gripe aviária também. O cientista estadunidense Terence Tampey, National Center for Infectious Diseases, chefiou a equipe que reconstituiu o influenza. O que é a influenza? É o vírus responsável pela pandemia de gripe espanhola, que foi causada lá em 1918 por essa influenza, esse vírus. O feito foi possível após a descrição do genoma do vírus por pesquisadores do Corpo Médico do Exército dos Estados Unidos. Eles cultivaram esse vírus, né, pesquisaram
e descreveram todo o gene dele, o genoma total desse vírus causador da pandemia. Com a reconstituição do vírus de 1918, foi possível compreender o quê? As propriedades biológicas que o tornaram tão mortífero. Eles estudaram através dessa técnica de engenharia genética. Como esse vírus possui muitas características em comum com o vírus da gripe das aves, que é o H5N1, ele pôde o quê? Se basear através desse estudo para fazer a referência e desenvolver medicamentos e vacinas específicas para a gripe aviária. Embora o contágio dessas doenças não seja fácil, é preciso entrar em contato com as fezes e secreção do animal infectado. Isso no caso da gripe aviária. A taxa de letalidade entre humanos é alta, mais de 50%. Nesse sentido, a produção de medicamento e vacina é imprescindível, porque se o vírus conseguir ser transmitido de uma pessoa diretamente para outra pessoa, ou seja, transmissão direta, poderá provocar uma pandemia de gripe aviária. Por isso a importância da tecnologia genética, biotecnologia, para esse cultivo e fabricação de vacina. E quais são os benefícios e os riscos que tem por trás dessa biotecnologia? O que é que pode trazer para o nosso bem, mas qual o risco que está também incutido nesses estudos, nessas pesquisas biotecnológicas? Então, ela pode gerar muitos benefícios para a humanidade, como a gente já tem visto. Dentre elas, o quê? Novas técnicas para a fabricação de vacinas, novos tratamentos médicos, no caso, a gente citou o exemplo da terapia gênica, que usaram células troncos. No caso dos transgênicos, que é feito mais nas plantações e com animais. A questão econômica dos agricultores, dos rebanhos, dos produtores. Também foi importante o benefício dela, a biotecnologia, a fabricação de novos medicamentos, no caso, a insulina sintetizada feita no laboratório, foi um outro exemplo. Plantas mais produtivas e resistentes, no caso do controle biológico. E animais mais produtivos, que foi o caso do exemplo que a gente citou, da clonagem de animais. Então, esses são muitos benefícios, dentre outros que estão surgindo. Novos sistemas de controle de praga, soluções para a conservação da biodiversidade, no caso de uma extinção de animais ou de plantas, novas técnicas de identificação de pessoas, identificação de espécies, de variedades. No entanto, apesar de todos esses benefícios, apesar de tudo isso, tudo de bom que tem sido trazido, essas novas técnicas de biotecnologia, engenharia genética, há por trás disso alguns riscos em relação às técnicas que é feita. Algumas questões têm sido discutidas, como a impossibilidade de prever o impacto de organismo modificado no ambiente nos seres humanos. Várias modificações, várias manipulações genéticas que está sendo feito, mas o que é que isso posteriormente vai trazer de impacto para a vida de nós, seres humanos? Além disso, é importante que isso se reflita sobre algumas questões. Por exemplo, qual é o limite aceitável para a manipulação de material genético humano? Até agora tem sido, por questões éticas e morais, feito barreiras impedindo a continuidade de alguns estudos e a prática de algumas técnicas. Mas até quando esse limite é aceitável? Não. Qual é o limite aceitável, por exemplo, para a escolha de gene dos filhos? Se isso já for possível. A ciência caminha para o melhoramento da espécie humana. Traz benefício esse melhoramento genético da espécie humana? Você saber que pode gerar filhos que não vão ter determinadas síndromes ou doenças porque a mãe já foi tratada geneticamente
para que não venha desenvolver um filho doente, com síndromes, problemas genéticos. Isso pode ser possível para o melhoramento da espécie humana? Traz benefício a longo prazo? A clonagem de pessoas é aceitável? Há temas polêmicos que devem ser refletidos e pensados com bastante calma dentro da comunidade científica. Não só a comunidade científica, mas fatores políticos e econômicos envolvidos também no assunto. É aceitável o uso de embriões humanos para a obtenção de células-tronco? É um tema muito assim recorrente pela área de pesquisadores e cabe se pensar, pela ética profissional, ética e polêmica. É aceitável o uso de embriões? É seguro recriar a espécie ou vírus que já foram extintos? Que já foram combatidos, recriar de novo, tanto assim para a preservação da espécie, mas será que isso é seguro? Essas técnicas são seguras? Estudar e testar essas técnicas, essas práticas, dentro do laboratório, será que traz algum risco? Como controlar o uso adequado dessas novas tecnologias? Será que já foi feito um estudo de caso sobre isso? É correto patentear genes e organismos? Porque genes e organismos é algo natural, E quando é feito de forma artificial, será que é correto um cientista patentear? O acesso a essas tecnologias pode gerar mais desigualdade na sociedade? São temas tratados que devem ser estudados. Não há dúvida de que a biotecnologia trouxe e trará, continuar trazendo benefícios à humanidade. Não se deve, porém, simplesmente aceitar a imposição de novas tecnologias porque existem e estão disponíveis. Deve se refletir, Deve pensar os pós e os contras. É preciso o quê? É preciso analisar essas questões com bastante cuidado, levando em conta vários aspectos. Dentre esses aspectos, os aspectos sociais, econômicos, políticos, éticos e morais, para tomar uma posição consciente sobre determinado assunto. Porque ninguém sabe o que pode acontecer a longo prazo. Traz benefício? Traz. Mas que impacto pode acontecer futuramente? Não se tem todas as respostas ainda. São coisas muito atuais, ainda estão em processo de estudos e análise. Aí temos aqui a atividade 2, que traz reflexões sobre a biotecnologia, soberania nacional e biodiversidade. De tudo que foi falado aqui, que vantagens pode existir em fazer, nesse caso aqui, tendo até um texto falando, de uma bactéria produzir insulina humana. É tirar do organismo a bactéria, Esse organismo é modificado e desse organismo é produzido uma insulina que vai ser injetada em outra espécie, no caso aqui é a espécie humana. Que vantagem pode existir em fazer esse processo? Aí temos a questão 2. Por que se deve buscar a independência tecnológica em um país como o Brasil? São temas a refletir e dar a sua opinião. Por que essa independência tecnológica seria importante no caso aqui do nosso país, Brasil? E que relação é possível estabelecer entre biodiversidade e biotecnologia? O que tem a ver um assunto com o outro. As tecnologias em laboratório, com o total de variedade de seres vivos que tem no nosso planeta. Qual é a relação que há entre esses dois? Podemos estabelecer. E temos a questão do desafio. Essa questão do desafio, ela foi tirada do Enem em 2011. Ela tem um texto com ABCDE e vamos tentar fazer ela.
Nessa questão de desafio, ela vai mostrar o quê? Vai mostrar sobre o assunto que nós tratamos agora, sobre biotecnologia. Então, ela diz o seguinte, ela diz assim: um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética. Se ela é uma célula sintética, foi desenvolvida dentro de um laboratório, de forma artificial. Uma bactéria chamada Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores mostraram uma sequência de nucleotídeos, que está lá no DNA da célula, né, que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, que é a bactéria chamada Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da Mycoplasma capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial, que era da outra bactéria, Mycoplasma mycoides, começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. Ou seja, é como se a célula de uma tivesse sido injetada na célula de outra e a outra deixou de fazer a função dela, e quem passou a fazer a função, porque ela foi neutralizada, foi o cromossomo artificial, a célula dessa bactéria artificial. E passou a gerenciar a célula e ficou produzindo suas substâncias. A importância dessa tecnologia, essa inovação tecnológica para a comunidade científica, se deve no item A diz, se deve à possibilidade de sequenciar o genoma da bactéria para ser usado como receptora de cromossomos artificiais. Não, né? Ela foi receptora de cromossomos naturais, não de artificiais. Já no item B, a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. Também não foi feita uma nova forma de vida. A mesma bactéria lá apenas recebeu uma bactéria com cromossomo artificial, mas não surgiu um clone, não surgiu uma nova forma de vida nesse exemplo aqui, não. No item C, a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambiente natural. Foi feita a produção? Foi, mas não foi de forma exagerada em massa. Não, nessa parte aqui não. Ela apenas foi feita, foi neutralizada, injetada e produzindo substância. Foi produzindo muitas substâncias, muitas proteínas, mas não de forma assim, várias bactérias sendo produzidas. Já no item D, a importância foi que a possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. Ou o item E, capacidade da bactéria, Mycoplasma capricolum, de expressar sua proteína na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria o quê? A alternativa D. Ela vai receber os genes de uma bactéria sintética e a bactéria original passa a ser um organismo transgênico que terá a expressão dos genes introduzidos, que podem ser de importância médica, por exemplo, na produção de hormônios humanos. Então, a alternativa correta dessa primeira questão do desafio vai ser a alternativa D. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamento, vacina e combustível.
que um exemplo que a gente pode ter visto, né, foi o da bactéria que dá origem à insulina, que é um hormônio, no caso aqui fabricado pela bactéria de forma artificial, usado para as pessoas que têm diabetes. Já aqui nessa questão do desafio, segunda questão, vai falar sobre o quê? Teste de DNA. Aí ele dá o exemplo aqui. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA. Que são essas 2 bandas? São as faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas ao do bebê. É aquela técnica do teste de DNA, vai ser comparada entre o gene do pai, da mãe e do bebê, da criança. Né? Se for tido como iguais, o gene lá, a cópia genética do DNA, dá-se para ter uma ideia se é ou não pai ou a mãe da criança. Aí nessa técnica aqui, o que foi mostrado? O resultado do teste esquematizado na figura e mostra o desenho, né? Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? No caso aqui, a alternativa correta seria o quê? Alternativa C, casal 3. Por quê? Se for ver o desenho, todas as bandas de DNA do bebê devem aparecer em pelo menos uma das bandas de DNA dos pais, que é uma condição que ocorre apenas no casal 3. Analisando aqui, apenas no casal 3 é o que tem a cópia, tanto da parte do pai como da parte da mãe, do bebê, as 2 bandas idênticas, né? As 2 bandas são parecidas, tanto do pai como para a mãe. Então, o casal 3 foi considerado o pai, os pais verdadeiros dessa criança, em que estava fazendo a investigação da paternidade. Desses 5 casais, apenas o casal 3 é que foi considerado os pais verdadeiros da criança. Já aqui na terceira questão. Na terceira questão desafio, vai ser mostrado o quê? Vai ser mostrado sobre o assunto relacionado a transgênicos. Transgênicos são materiais, organismos modificados em laboratório, de forma artificial. É uma questão do Enem, foi em 2013, e vai ser falado sobre o tema do assunto de organismo modificado em laboratório. Aí aqui na terceira questão diz assim: a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplasto, lembrando que o cloroplasto é uma organela das plantas, né, das células vegetais, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades na biotecnologia. Ou seja, essa estratégia que eles fizeram, ocorreu o quê? Um aumento na produção deles, a quantidade de produção de proteínas recombinantes, para diversas finalidades biotecnológicas. Aí o que aconteceu? O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismo eucariótico não fotossintetizante. Que organismos são esses, por exemplo? As leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes, que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. No caso aqui, essa levedura, por exemplo, é a que vai ser fabricada utilizando ela
de algumas bebidas, como a cerveja. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a injeção de transgênios no caso das leveduras? Porque no caso das plantas, eles usaram o quê? A organela que foi usada foi o cloroplasto. Mas no caso das leveduras, que é um organismo eucariótico que não faz fotossíntese, qual seria a organela que poderia ser utilizada? A alternativa correta seria o quê? Alternativa B, a mitocôndria. Por que seria a mitocôndria? A mitocôndria que é responsável pela respiração celular. As únicas organelas que apresentam DNA próprio são os cloroplásticos, no caso das plantas, não é? Que é ausente em organismos não fotossintetizantes, como as leveduras, e as mitocôndrias. As mitocôndrias têm um DNA mitocondrial chamado. Aí sim dá para ser feita essa técnica. Nem o item A, que fala dos lisossomos, que ocorre a digestão intracelular, peroxissomo também não, complexo de Golgi não, nem o retículo endoplasmático. A única aqui, a organela que pode ser utilizada, no caso de transgênios, como as leveduras, seriam as mitocôndrias, porque ela possui uma mitocôndria, um DNA mitocondrial, em que nas outras organelas não vai ter. E, consequentemente, aqui, essa mitocôndria é por parte da origem materna, né? Na hora da reprodução. Isso vai ser o quê? Usado como técnicas, uma estratégia metodológica, na produção comercial, em que vai ter várias proteínas recombinantes que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. No caso aqui, o uso de leveduras pelos produtores, né? Os que estão produzindo aqui, no caso, como é leveduras, podemos pensar em quê? Em alguns organismos fermentadores como bebidas alcoólicas. Então, nessa questão do item 3, considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a injeção de transgênios em leveduras? Seria o quê? A mitocôndria. Resposta correta, o item B.